Olá, amigos e amigas. Chegamos no nosso terceiro dia da, dessa nosso bate-papo informal sobre como preencher o formulário Good. Então, eu trouxe aqui para vocês para mostrar esse caso, que foi o meu caso particular, mas já tem outras dezenas de empresas que eu já apliquei essa metodologia Good, o formulário Good, com resultados muito interessantes que podem ajudar cada vez mais a ter foco dentro desse processo. Muito bem. O caso que eu vou contar para vocês era justamente sobre a questão do, puxa vida, temos tantos projetos para resolver, tantas coisas urgentes, tantos problemas, e nós precisamos entender qual seria o nosso foco principal. E nesse caso, uma empresa, uma organização que tinha um trabalho e um tipo de serviço que um grupo, algumas pessoas, alguns gestores e um ou dois sócios achavam que era dispensável, que podia ser terceirizado. E outro grupo de gestores e um pessoal que era um dos diretores, um dos sócios, achava que devia manter aquele tipo de serviço como tradição dentro da organização. E aí começou a ter um racha muito grande, as pessoas não sabiam para qual lado vamos aplicar, vamos desenvolver a equipe, vamos fazer um trabalho de melhorar a capacidade de atendimento, tudo daquele serviço, ou vamos contratar uma empresa e vamos terceirizar esse processo. Essa discussão estava gerando um grande problema. O que nós fizemos foi convidamos as pessoas e fizemos um GUT. E aí jogamos, foi jogados não especificamente só nesse processo, mas jogaram no formulário GUT todos os problemas oriundos ou não dessa situação do serviço que estavam realizando, aquele serviço que estava sendo prestado. E fomos ouvir também o cliente, que o cliente achava, o que os clientes achavam, né? Sem dizer nada se ia ser terceirizado ou nada. Qual era a avaliação dos clientes com relação a isso? E quando receberam e começaram a fazer, quanto maior número de pessoas apresentando e discutindo, chegaram simplesmente à grande conclusão de que todo aquele trabalho podia ser muito melhor realizado que se fosse terceirizado. Por quê? Porque era um processo que podia ser desenvolvido por uma outra organização, né, com muito mais qualidade, com muito mais foco, com muito mais lucratividade e atendimento melhor aos clientes do que se continuasse dentro da empresa. Por que isso aconteceu? Porque o Gucci indicou que a quantidade de pessoas que estavam fazendo indicaram uma melhoria nesse trabalho e acabou sendo a prioridade. Então, eu encerro nesse bate-papo com vocês pedindo: quanto mais pessoas participam do processo Gucci, trazendo as suas ideias, depois fazendo todo um condensado, fazendo uma média de todas as notas para gravidade, urgência, tendência, a indicação e o foco, toda a gestão fica muito mais simples, que pode servir para os gestores, para os diretores de uma empresa e até para cada pessoa da organização a entender, olha, isso aqui é prioridade nesse momento. E o que ajuda a dar foco e a concentrar as ações que podem resolver problemas crônicos ou não daquela organização, em qualquer tipo de organização, tem elas fins lucrativos ou não. Aliás, já trabalhei com fins lucrativos. A ideia central é daquela historinha que eu gostaria de encerrar com vocês com uma metáfora muito interessante que eu peguei
que não tem um autor, né? Não conheço o autor, mas eu peguei essa metáfora e a conheci. E a história de duas moscas que estavam voando e, de repente, avistaram um copo cheio de leite e foram se deliciar. Só que, quando foram pular no copo, caíram as duas dentro do leite e começaram a se debater. Uma das formigas, uma das moscas, era muito forte, muito poderosa. Ficou batendo as asas de uma maneira muito forte, bateu asas, mas com toda a força que ela tinha, não conseguiu fazer nada, acabou afundando, foi para o fundo do copo. A outra, que não era tão forte, ela conseguia fazer o seguinte: ela batia as asas, parava, batia as asas, dava uma parada. E ela começou a perceber que, na medida que ela batia as asas, ia se formando um nódulo, ou seja, aquele pedacinho de onde ela estava se transformando numa manteiga. E aí, depois de fazer essa, muitas vezes, bater as asas, parava, batia as asas, parava, ela formou um nódulo de manteiga, subiu e voou e se safou. Passado depois de algum tempo, essa mesma mosca tenaz estava voando para o corpo, caiu dentro de um copo e ficou se debatendo, fazendo a mesma coisa que ela fez quando ela se salvou, quando caiu no copo de leite. Só que aí uma outra mosquinha que estava passando por ali pousou em cima de uma da borda do copo e olhou e gritou para a mosquinha. Falou: Olha, ô mosca, saia daí, nade até o canudo que está aqui, suba pelo canudo que você vai salvar. Só que a mosca já não deu muita atenção, porque ela já tinha feito aquilo. E ela continuou batendo as asas, parando, batendo as asas, parando. Só que chegou no momento, não se formava nada, ela foi afundando e afundou num copo de água. Moral da história é de que, muitas vezes, e é o que eu estou dizendo sempre, você pode aprender a observar que o cenário mudou e que algumas pessoas que estão fora podem ajudá-lo a mudar e a entender uma nova maneira de resolver problemas. Então, não esqueça, preencha o Guti, faça tudo o que for possível, entregue o mais breve possível, para que a gente possa aglomerar, consolidar todas as ideias e ter foco em algumas coisas. Podem dar sugestões para que a gente possa trabalhar como uma ferramenta, como um indicador que poderá trazer bons resultados. Até a próxima bate-papo.